E que dica que você daria, assim, para os pais, ou para o cônjuge, ou para algum amigo, para uma pessoa que está preocupada que a pessoa está usando droga? Qual que é o primeiro passo? Tipo, vamos fazer um passo a passo. Procura uma ajuda, procura ter... Eu acho que primeiro tem que ter certeza, né? Sim, com certeza. Essa questão de se isolar, dessa mudança, da alternância de humor. E aí tem que procurar ajuda de um profissional, não adianta, né? Sim, então, antigamente os modelos de tratamento eram todos tratamentos voluntários, né? Então, entendi. A família tentava procurar ajuda, mas a família tinha que estar tentando sempre convencer o dependente químico que ele precisava se internar, que ele também precisava procurar ajuda. E começou a se tomar uma percepção de que a grande maioria às vezes estava morrendo antes de tomar essa consciência que precisava de ajuda. Ou indo preso, né? Também. Sim, exatamente. Porque 90% da população carcerária é dependente de drogas. São crimes relacionados a drogas. 90%? 90%. Rapaz, olha que interessante. Então tem que ser tratado na raiz mesmo, né? Tem que dar um jeito de... erradicar a droga. Você já pensou, então, se erradica a droga, 90% dos presos não iriam estar encarcerados. Né? Exatamente isso. Olha o duro só, é que o Brasil é um país continental, então fica muito difícil fechar as fronteiras. É porque, até eu ia falar, porque eu morei muito tempo fora, na Irlanda. Sim. Como é uma ilha, fica muito difícil entrar droga. Então lá é difícil você ver droga, porque ou vai vir de avião, ou vai vir de navio. Porque nós temos fronteira com o Paraguai, é muita coisa, né? Mas lá eu vi uma coisa que era interessante, porque o povo usava muito heroína. Sim. É triste também, hein? Aqui no Brasil já não tem. Aqui já não tem muito, porque na verdade assim, o terreno da América do Sul é mais propício para plantio de cocaína, para plantio de maconha. Dependendo de onde você tá. Isso, a papoula ela é mais plantada lá no Oriente Médio. Então, a maioria da Europa, o consumo é de papoula, né? Que a heroína vem da própria papoula. E no Brasil já seria mais a maconha. Seria cocaína, crack, maconha. Nossa senhora. Mas voltando um pouquinho agora, então, com relação à pandemia. Você acha que cresceu bastante, então, o uso? A pessoa fica depressiva em casa? Com certeza cresceu. Por quê? O emocional foi abalado de maneira abrupta para toda a sociedade. Mudou muito, né? Então virou aquele pavor de, meu Deus, será que o mundo está acabando? Alguns amigos meus até falavam assim, todo mundo vai pegar isso aí. Metade da população do planeta vai morrer, porque não tinha informação no começo. Né? Eu tentei fazer alguns cursos que o próprio governo federal ofereceu aí para tratamento da pandemia, porque como eu trabalho numa entidade que é o nosso Instituto Mirab lá, e serviços essenciais de saúde, a gente não podia simplesmente fechar as portas. Claro. Porque a pandemia aumentou o consumo de droga. Por causa disso. A pessoa em casa, sem trabalhar, com esse medo. Então, essa incerteza, né? Isso. Os consultórios psicológicos acabaram enchendo. Consultórios não, que se tornaram tudo terapias online, né? Teve essa mudança. Teve essa mudança também. Na verdade, o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele já aprovava terapia online, mas eram terapias ou breve ou para quem tem um cadastro junto ao Conselho Federal de Psicologia. Entendi. Durante a pandemia acabou liberando para todo mundo, mas já estamos voltando ao normal, né? Só as pessoas que mantêm o cadastro, que mantêm todo um código de ética, podem fazer atendimentos virtuais. Entendi. Mas agora, saindo um pouquinho então do problema, vamos tentar focar um pouco na solução. O tipo de internamento que você disse que tem o compulsório hoje em dia, lá na sua clínica, por exemplo, que tipo de internamento você trabalha lá? Sim, lá são 3 tipos de internação. Voluntária, involuntária e compulsória. Quais são as diferenças das 3? A voluntária é aquela que a pessoa mesmo vai lá, procura, ela assina o seu próprio contrato de internação, que é o que a gente brinca, né? É livre e espontânea pressão, porque a sociedade está forçando. Ela tá indo, mas... entendi. Ele tá tomando noção das consequências, mas não é que ele cansou de usar, é que ele já cansou de não viver. Ele começa a olhar e ele vê que a droga impede ele de viver. Igual aquele desenho, aqueles desenhos que tem um grilhão, uma bola de ferro amarrada na perna, porque a droga acaba se tornando aquilo. Boa analogia, verdade. Tem gente que fala assim, arrastando eu consigo, igual um paciente que eu tinha, era formado já, médico formado, e usava crack, cocaína.
E ele falava assim, mas eu consigo lidar com a vida mesmo usando. E eu falei isso pra ele, eu falei assim, mas você tem um grilhão preso na sua perna. Se com o grilhão você já consegue andar assim, imagina o tanto que você vai correr sem esse grilhão. Se hoje você é um médico, sem a droga você pode ser o melhor médico do estado ou do país. Ele falou, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, a mudança do modelo de pensamento pode fazer toda a diferença. Isso que mostra a importância da própria psicologia dentro do tratamento. Então a gente tem a internação voluntária, a gente tem a involuntária. Né? Existia já uma política de droga dentro do país que tratava sobre internação voluntária, mas utilizava a lei que foi institucionalizada na época para todos os tipos de tratamento de doenças mentais. Tá? Então, quando tinha a época dos manicômios, hospitais psiquiátricos, o dependente químico acabava se encaixando nessa mesma lei. Hoje não. Hoje já existe uma nova política de droga, né, através do Dr. Quirino, que é o secretário de saúde dentro do Ministério da Cidadania. Ele instituiu dia 5 de junho de 2019 a nova política de droga do país. Entendi. E é uma coisa impressionante porque é a primeira vez que o Brasil trata como política nacional de droga a abstinência total, né, de qualquer droga que possa causar ânimo, humor, nível de lucidez. E dentro dessa nova política de droga, ele instituiu também algumas diretrizes sobre internação involuntária. Então, por exemplo, hoje no Brasil, por lei, é permitido uma pessoa ficar involuntariamente. O que seria internação involuntária? O médico lauda a necessidade da internação, o psicólogo também vai fazer um atestado da necessidade de internação. Passo a passo, então. Sim. O familiar vai assinar o contrato como responsável pela internação e daí esse paciente ele está internado contra a própria vontade. E não adianta, não tem como fugir daí. A pessoa pode ser de maior, pode pagar suas próprias contas, morar sozinho, que se o familiar, o médico e o psicólogo assinarem, ele vai ser levado. Sim, ele vai ser levado. Agora, esse transporte, você vai, medica? Então, muitas vezes tem equipes especializadas, assim, terceirizadas, que fazem esse tipo de transporte de pacientes, sabe? A minha clínica em si, a gente não faz esse tipo de transporte, né? A gente prefere que a família entre em contato com a equipe especializada e que façam isso. A maioria das vezes a própria família, que é o que eu indico, que consegue é uma maneira menos traumática para o paciente. Porque já pensou ter que levar força? Isso, a família acaba procurando algum psiquiátrica, vendo uma receita, acaba medicando o paciente e trazendo ele. E daí traz ele para internação. E existe a internação compulsória, quando o paciente é muito agressivo, ele não quer ir, ele não quer ficar, ele foge, porque tem gente que foge até da cadeia, imagina de clínica, né? É verdade. Agora tem a compulsória. O que seria a compulsória? Procura a Defensoria Pública, arruma um advogado particular, procura o Ministério Público e o juiz determina a internação. Porque na internação involuntária, o Ministério Público também precisa ser informado. Agora, na internação compulsória, já é o juiz que determina e é o próprio Estado que vai pagar a internação. Entendi. Em alguns casos, né? Porque às vezes o juiz ele pode determinar que a família pague caso a família tenha condições. Esse corte que você assistiu é uma parte da entrevista que nós fizemos com o Diniz Augusto. O vídeo completo tá aqui. Eu vou deixar um outro corte de uma outra entrevista que com certeza vocês também vão gostar. E não deixa de se inscrever e dar um like para ajudar a fortalecer o Fonzicast. Abraço!